Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. É claro que é aqui pelo Canal do Boi, transmitindo pelas antenas parabólicas em todo o país e países vizinhos, TVs por assinatura como a Claro e a NET, pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto aqui no Agricultura BR pela TV Imaculada Conceição. Fique de olho nas atrações desta quarta-feira, 31 de julho. Olha, hoje vou falar sobre a PLC 58/2019. Você sabe do que se trata? Pecuarista do Mato Grosso tem que saber. Ela foi aprovada na Assembleia Legislativa depois de várias discussões. O governo do estado queria uma alíquota, um imposto, uma tributação mais alta. A Acrimate reclamou bastante, fez oposição a isso. Foi definida uma nova taxa, que não é a que o governo do estado do Mato Grosso queria e, claro, também não é a que a Acrimate desejava, que não desejava nenhum aumento de tributação, mas o fato é que a carne bovina no Mato Grosso tem nova tributação mais alta, tanto para comercialização interna quanto interestadual. Falo também aqui nessa edição do Agricultura BR a respeito do mercado do café e para isso eu converso com um dos maiores, ou maior, mais importante especialista do setor no Brasil. Eduardo Carvalhais participa do programa de hoje, comenta mercado e as tendências em relação aos valores praticados para o cafeicultor brasileiro. Tem soja, tem a entrevista exclusiva direto do Mato Grosso. Hoje vamos falar com o Hernani Klein, ele que é corretor e fala um pouco a respeito de mercado de soja e milho aqui no Brasil e também algodão. Você tem o mercado físico, o mercado futuro, cotações e muito mais. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Já que vamos falar do Mato Grosso, com algum destaque, eu vou começar o programa de hoje falando sobre o chamado esmagamento. E aí tem um índice que se fala bastante em relação à margem de esmagamento. Basicamente, é falar o rendimento, a rentabilidade de esmagamento ou de alguma atividade que se executa. No caso, é o esmagamento de soja e os números que eu destaco agora são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E de acordo com o IMEA, no acumulado de janeiro a julho deste ano, houve uma redução nessa margem de esmagamento no Mato Grosso de 36,36%, portanto uma queda. Por que isso aconteceu? Por conta de valores praticados menores para o farelo de soja e o óleo de soja, somado a uma valorização do grão da soja no mesmo período. É o que você acompanha conosco agora no Agricultura BR. Você tem aqui os dados relacionados à margem bruta de esmagamento de soja em Mato Grosso. Observe que entre janeiro e julho, 36,36% de queda para o período. Conforme o IMEA, a redução na margem se deve à desvalorização de subprodutos, como o farelo, que perdeu 2,12% do preço. Tem também aqui uma desvalorização ainda mais expressiva para o óleo de soja, que recuou 10,34%, e também um aumento para o grão da soja, a aquisição da matéria-prima para esmagamento, que subiu 4,46%. Ainda de acordo com o IMEA, o preço do biodiesel, que tem como principal fonte de matéria-prima o óleo de soja, recuou 11,62%. Então, são fatores que impactam diretamente nessa margem bruta para o esmagamento da soja, recuando no acumulado do ano pouco mais de 36%. Olha, vou falar um pouco sobre o mercado internacional da soja. O pregão noturno até ameaçou algum tipo de reação, mas o fato é que nós estamos tendo ali uma situação difícil
para a comercialização, para os negócios com alguns produtos lá na Bolsa de Chicago. É claro que o principal elemento que influencia nisso é a relação comercial, que não dá passos em direção ao entendimento entre China e Estados Unidos, mesmo com os dois países reunidos no momento na 12ª rodada de negociações. Também podemos citar uma melhora no clima, que deve não apresentar chuvas mais expressivas para os próximos dias, até semanas, em relação às principais áreas de produção norte-americana, o que faz muita gente acreditar que se possa ter uma parada em relação às perdas de produtividade e, consequentemente, de produção da soja e milho norte-americana, ou ainda uma redução ali nas perdas que estão sendo apresentadas nos últimos meses. Vamos saber agora como é que vem soja negociada em Chicago. É o destaque do Agricultura BR. Até ameaçou ter uma recuperação, mas mais uma vez temos soja caindo na Bolsa de Chicago, posições bem distantes do piso de $9, agosto a $8,74 mais 4, o bushel perde 4,2 pontos neste momento, essa posição. Temos aqui um destaque especial para a posição de setembro, $8,79 mais 4 bushel, perdendo 4,6 pontos. Ainda novembro, $8,92 mais 2, perdendo 4,4. Janeiro, agora, $9,05 mais 6 por bushel, é o que nós destacamos agora. Tem melhora de clima nos Estados Unidos, é o que nos informava a Datagro hoje um pouco mais cedo, e falava o seguinte, né, ficar de olho principalmente em alguns números que estão sendo colocados no mercado, mas principalmente questão climática e alguma situação de avanço em relação às conversas entre China e Estados Unidos, que não tem. Mas o mercado está de olho mesmo hoje em relação ao dólar. O dólar e também aos mercados. Por quê? Porque o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, tem ou pode apresentar uma nova situação de taxa de juros, e hoje o Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, deve apresentar também novos números em relação ao Brasil. Então, taxas de juros passam a ser bem observadas nesta quarta-feira, é o que a Agricultura BR destaca neste momento. Vamos saber como é que está o dólar comercial agora no país. Isso impacta diretamente em diversos produtos. Nós temos aqui hoje o dólar no Brasil recuando bastante. Hoje 0,86% de queda é o que nós destacamos em relação ao dólar. O dólar sendo negociado a R$ 3,75 mais 8 são os números que trazemos aqui em relação ao dólar comercial. Se nós tivermos soja negociada no Porto, Santos e Paranaguá, vamos trazer agora em destaque. Soja, de acordo com a Grãos Corretora, está aqui na tela, pode colocar, R$ 79,00 a saca em Santos, Paranaguá, paridade em R$ 78,00 a saca, números da Grãos Corretora, trazendo aí, no caso de Paranaguá, são os mesmos valores praticados nesta última terça-feira. Santos tem alguma melhora no preço pago. Olha, e há pouco eu falava um pouco a respeito da margem bruta de esmagamento, que caiu bastante no Mato Grosso, 36%, né, um assunto importante, desvalorização para o óleo e farelo e uma elevação entre janeiro e julho para os preços negociados em relação à soja lá no Mato Grosso. Nós vamos para o Mato Grosso agora, vamos conversar ao vivo lá então. Lá o Valdir Pacheco conversa com o Hernani Klein e ele nos traz informações a respeito do mercado da soja, do milho, também do algodão. Converso agora então com o Pacheco, está aqui conosco. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Fabiano, dentro de 45 dias inicia o plantio da safra de soja 2019-2020. Portanto, faltam apenas 45 dias, aproximadamente. Eu recebo aqui no estúdio Hernani Klein, consultor de commodities, que vai nos falar um pouco sobre o mercado, sobre o plantio. Hernani, obrigado pela sua participação mais uma vez, ok? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Pacheco. É sempre uma satisfação estarmos juntos aqui no SBA. Então, agora nesse período os produtores estão se preparando para o próximo plantio, quer dizer, preparando o solo, análise de solo, preparando tudo para dar início então a essa safra. Isso, nesse momento o produtor conclui a colheita da safra de milho, né, e já está se preparando para o fim do vazio sanitário e começar os trabalhos para o plantio de soja safra 2019-2020. Nesse momento ainda continua com os trabalhos de operacional no campo,
espalhando calcário, fazendo os tratos culturais necessários e aguardando o momento aí para iniciar o plantio. No mercado futuro já tem alguma comercialização de soja, Hernani? Já. O mercado de soja safra 20, já o mercado indica aí 25, 26% de soja comercializada. O produtor aproveitou os momentos de alta, tanto do câmbio quanto de Chicago, e fez as suas travas proporcional aos seus custos, né, para já garantir a margem de preço aí. O mercado normalmente depende do relatório da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Sim. Tem alguma previsão já de soltar algum relatório por esses dias? Na verdade, o mercado para a soja e para o milho também, mas especificamente a soja, está aguardando o relatório que sai agora no dia 12 de agosto, que traz os novos números de oferta e demanda mundial e as condições das lavouras de soja e milho da safra 19/20 dos Estados Unidos. Ok. Com relação à segunda safra do milho, os produtores estão encerrando, faltando aqui no Mato Grosso apenas 5% em algumas regiões mais na periferia da colheita do milho, né? Como é que foi o desenvolvimento desta segunda safra, Hernani? A safra do milho, Pacheco, que está se encerrando agora, apesar de alguns percalços que houveram em virtude da questão climática com excesso de chuva, trazendo aí um certo índice prejudicial na qualidade, mas foi uma safra que podemos considerar normal, né? Em termos de produtividade. Para a nossa região norte aqui, os números indicam aí, tanto o Conab quanto o IMEA, nas 109 sacas de média por hectare. Tivemos alguns casos específicos em termos de qualidade de semente, que a produtividade foi bem abaixo disso, mas de uma forma geral a safra do milho correu tranquila. Foi uma safra dentro da expectativa. Correu tranquilo, mas assim com uma perda de 10% a 15%, porque devido à chuva, ao excesso de chuva, no período que a planta estava se desenvolvendo, houve muito grão. Agora na colheita está aparecendo muito grão ardido, quer dizer, é perda para o produtor. É perda para o produtor, apesar de haver o recebimento desse produto, mas há o desconto com relação à questão da classificação, à qualidade do grão, né? Então, realmente, teve essa queda de produtividade em virtude dos descontos que houveram na classificação da safra. Beleza. Agora o que a gente percebe é o seguinte, a indústria de etanol está se instalando, agora começa as operações agora aqui em Sinop, né, a Impasa, e esse mercado o mercado do milho praticamente ele já está resolvido, né, não vai ter tanta preço baixo, o que sempre vinha acontecendo, né, no comércio. A safra de milho, os números do mercado indicam algo em torno de 87%, próximo dos 90% comercializado. Uma boa parte dessa comercialização, de liquidez para essa comercialização, foi em virtude da instalação das usinas, né, de etanol a partir do milho no nosso eixo da BR-163. Isso trouxe uma liquidez e uma movimentação mais rápida em termos de comercialização para o produtor do milho. Eu acho que essa foi a última safra daquela cena do milho a céu aberto, porque falta armazenagem para toda essa produção do Estado, né? Quer dizer, com essas indústrias se instalando aqui, a princípio são 4 agora no corredor da BR-163, Sim. A Impasa, que está já para inaugurar, agora começa o esmagamento a partir de setembro, né? Sim. E já lançou uma outra unidade em Nova Mutum, quer dizer, são 2 unidades só da Impasa aqui no corredor da BR-163. Isso, são 2 unidades da Impasa, Sinop e Nova Mutum, e aí nós temos também da FS, Sorriso Lucas e também Nova Mutum, né? Que está em obra lá, né? Então, são estruturas, canais de comercialização que vão dar uma liquidez muito boa para produtores de milho na região. Isso vai mudar o perfil da nossa região, né, Hernani? Muda consideravelmente, né? Em momentos que a exportação, em virtude de qualquer situação de mercado, não seja tomador, não tenha liquidez, o mercado interno com a indústria vai dar liquidez para esse produto. China e Estados Unidos, como é que está essa guerra, Hernani? Hoje termina a rodada de negociações, né, segundo informações que a gente tem acompanhado. Não há uma expectativa muito grande por parte do mercado que isso traga algum benefício, né?
para a soja, porque está sendo uma demanda muito grande, ainda focada na América do Sul, no Brasil principalmente, mas a China ela vai precisar, para suprir a sua demanda informada de 90 milhões de toneladas, ainda algo em torno de 20 milhões de toneladas de soja. Possivelmente vai depender muito do produto dos Estados Unidos. Então, apesar dessa questão, da discussão que está agora, no momento, o mercado enxerga que o relatório do dia 12 do USDA é mais impactante do que a própria discussão agora China e Estados Unidos. É uma pena que o nosso tempo é curto, Hernani. Mato Grosso está em plena colheita, podemos dizer assim, da segunda safra de algodão. Quer dizer, foi bem essa safra do algodão? O algodão já está uns 30%, 35% colhido, né? O que nós temos visto no campo é uma safra boa, pujante, qualidade boa também, pelo que a gente tenha percebido. E agora, acho que próximos 30, 35 dias já se encerra a colheita do algodão também. Ok, Hernani. Tá joia? Ok, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor de commodities aqui da BR-163 no Mato Grosso. Voltamos a Campo Grande, Fabiano. Tá certo, Pacheco. Pacheco, vou aproveitar aqui, nós estamos tendo participação de público, não sei se o Hernani está me ouvindo, tá? Mas eu estou aqui acompanhando com o pessoal que está conversando conosco através de Facebook e Twitter nesta tarde de quarta-feira, 31 de julho. E eu vou trazendo em destaque algumas das situações que vão sendo apontadas. Tenho aqui a participação do Rômulo Musi nesta tarde de quarta-feira e ele questiona aqui a respeito do que o relatório, né, nós trazemos esse relatório, inclusive, praticamente em tempo real aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, quando ele é apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, mas o Rômulo Musi pergunta aqui o que podemos ter de diferente, de novidade, pelo que eu entendi aqui da pergunta, nesse relatório que será apresentado agora no mês de agosto. Muita gente, Hernani, ficou decepcionado, de certo modo, com o relatório agora do mês de julho. Se esperavam cortes maiores, inclusive, sobre a estimativa de produção de soja norte-americana. O que você espera para esse relatório? Fabiano, o que nós percebemos e as informações do mercado trouxe para nós foi que o USDA divulgou seus números até então em cima de projeções. Haja visto todo o cenário climático que acompanhou a evolução do plantio, tanto da soja quanto do milho lá nos Estados Unidos. A projeção que nós temos acompanhado dos analistas de mercado, que deve ser um número bastante expressivo e mais real já nesse relatório de agosto. Os agrônomos, né, que fazem os acompanhamentos do campo lá nos Estados Unidos indicam uma safra de milho algo em torno de 300 milhões de toneladas, que é muito expressiva a redução de produtividade se confirmarem esses números, e para a soja de 123 milhões já se informou 117, e há quem diga que venha próximo dos 100 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de 20 milhões de toneladas no próximo relatório. E isso certamente vai trazer novos direcionamentos em termos de cotações lá na Bolsa de Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. Tá certo, Hernani Clay. Tá certo, Hernani Clay. Obrigado pela participação, Hernani. Um grande abraço ao Valdir Pacheco. O convite fica aberto para o Hernani sempre que ele puder participar conosco, falando um pouco a respeito do que vai acontecendo, expectativas em relação ao mercado geral para grãos, mas também um ponto de vista sobre o que ocorre lá no estado de Mato Grosso. Bom, nós vimos há pouco o dólar em queda aqui no Brasil, né? O dólar agora operando na base de R$ 3,75, com queda de 0,89%, alguns minutos atrás, cerca de 7 minutos. Eu vou conversar com o Walter Pulga agora a respeito do dólar, mas também sobre o mercado e em relação ao que pode acontecer, Banco Central nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Pulga está aqui comigo. Olha, Walter Pulga, hoje é um dia que nós temos ali muita situação de queda, de expectativa e queda em relação ao que pode acontecer com moeda, com mercado, com taxas. O que está se dizendo hoje? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o destaque do dia é a decisão que se espera seja tomada pelo governo dos Estados Unidos, ou melhor, pelo Banco Central americano, não é bem o governo, né? O Banco Central lá tem independência, de redução da taxa de juros, Fabiano. E se isso ocorrer, haverá mesmo a expectativa é essa, haverá aí uma chegada, vamos dizer assim, né? Um volume de dólares disponíveis no mercado internacional que deve favorecer países emergentes como o Brasil. Portanto, há que se esperar aí uma valorização do real e uma queda do dólar. Aliás, o dólar já está em baixa, né? Neste momento, o dólar recua, já cai para a faixa de R$ 3,75 mais 86, abaixo de R$ 13,76, portanto, uma queda de 0,80% neste momento. E o dólar cede porque há uma expectativa de que também haja uma redução na taxa básica de juros hoje aqui. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central decide por redução de taxa de juros, é o que se espera no mercado. E aqui nós devemos ter, após as 18 horas, o anúncio também do Comitê de Política Monetária do Banco Central de uma redução, mais uma redução na taxa Selic, na taxa básica de juros, né? Também não há dúvidas de que chegou mesmo a hora de corte na Selic, a taxa básica de juros, mas, de certo modo, alguma incerteza quanto à magnitude dessa redução, né? Taxa de juros vem em baixa. Agora, o destaque no noticiário é que há mais um contingenciamento de recursos do governo federal. E o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre isso hoje. Ele defende que seja feito mesmo esse corte, vamos dizer, nos gastos de 1 bilhão e 400 milhões de reais para cumprir a lei fiscal, né? Cumprir a legislação que obriga o administrador a controlar os gastos do país. Caso contrário, ele poderia estar incorrendo na lei de responsabilidade fiscal. Por isso ele defende esse corte. Esse corte vai atingir o Ministério da Educação e vai atingir também o Ministério da Cidadania, né? São mais alguns bilhões de reais que serão contingenciados. Na verdade, é um corte. Não serão autorizados pagamentos, gastos. Agora, mais 1 bilhão e 400 milhões. Já tivemos cortes no Ministério da Educação no passado, tivemos cortes também no Ministério da Defesa, e olha, bem grande, viu? Na faixa de 6 bilhões de reais para cada ministério. Tudo isso para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na espera de uma decisão de redução da taxa Selic no Brasil e também de uma redução na taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que nós temos é o dólar em baixa agora. E o que acontece com a Bolsa? A Bolsa também recua. Enquanto aguarda aí essa decisão, Fabiano, do governo, do Banco Central brasileiro e também lá do Banco Central dos Estados Unidos, a nossa Bolsa recua para a faixa de 102.150 pontos, cai agora 0,76%. As ações que são negociadas não envolvem as mais negociadas, tanto em baixa como em alta, não envolvem empresas do agronegócio, são outras empresas, como a Smiles, por exemplo, né? E sempre grande volume de negócios com ações da Petrobras. Mas a Bolsa vem recuando, se distancia daquela faixa de 105 mil pontos e a expectativa é que até o final da semana nós teremos aí a manutenção de níveis mais baixos para o índice Bovespa, que é referência para o nosso mercado de ações. Portanto, Bolsa em queda, mas o dólar também em queda frente ao real, isso traz o real aí com uma valorização. Preocupação para quem trabalha com exportação, né? Porque a perspectiva é de que dólar valorizado, lógico, dificulta um pouco mais a venda dos nossos produtos no exterior. No que diz respeito a preço, pelo menos, né? Quantidade não, mas preço sim. De olho na informação, porque o dólar vem em baixa, Bolsa também, mas de olho porque as oscilações podem ocorrer ainda nesta semana, provavelmente na semana que vem. Fabiano? Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. A Agricultura BR está de olho nisso, esse é um fator importante. Nós falávamos já no começo do ano, o produtor rural tem que estar muito atento a essa relação, né? Um Brasil que dá certo tem uma moeda um pouco mais forte. Tendo uma moeda mais forte, essa vantagem da desvalorização, né, quando converte para reais, ela acabaria ficando para trás. Já é uma sinalização muito clara que nós vemos, principalmente quando tivemos a reforma da Previdência andando no Congresso Nacional. Daqui a pouco, na Agricultura BR, eu falo a respeito do mercado de milho. Você vai saber o que vem acontecendo. Vai ter também uma entrevista do Walter Pulga Júnior, que daqui a pouco participa do programa conosco. E ele vai falar a respeito do real mais valorizado e a rentabilidade recuando para alguns grãos. É um assunto importante. Falo também do relatório que foi apresentado hoje
com vendas avulsas de milho norte-americano. Esses e outros assuntos daqui a pouco no Agricultura BR. Fala agora de números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Sempre que há uma venda superior a 100 mil toneladas para um mesmo destino, e mesmo que não seja declarado, os exportadores informam o Departamento de Agricultura e o Departamento de Agricultura a todo o público. Foi o que aconteceu hoje, foram 104.500 toneladas que foram confirmadas de vendas dos norte-americanos para destinos não declarados, sendo 500 mil toneladas, 500 toneladas foram vendidas para essa campanha. O demais foi para 2019-2020. Você vê aqui que o destino é não declarado, volume de 104 mil toneladas para a campanha próxima, 2019-2020, que eles estão cultivando, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 500 toneladas ainda na entrega dessa safra 2018-2019. Tendo falado isso, vamos saber agora como é que vem os negócios com o milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha conosco o que vem acontecendo no mercado. Temos queda de 4 pontos agora, setembro a 4 dólares 600 o bushel, dezembro 4,16, março 4 dólares 26 centes mais 4 e a posição de maio a 4 dólares 31 centes mais 2. Destaques aqui do Agricultura BR nesta tarde de quarta-feira. Vamos saber como é que tem o milho no Brasil, então? Vimos uma referência internacional, é como o mercado se comporta. Agora, milho aqui no Brasil, paridade no porto, você acompanha com os amigos da Grãos Corretora. Milho mantém a robustez no preço, vai tendo ali a resistência a R$ 38,00 a saca de 60 quilos, tanto no Porto de Santos quanto Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Você acompanha as informações aqui no Agricultura BR. E olha, o Walter Pulgar Jr. participou de um grande evento em São Paulo, AgroTools 2019, no qual ele pôde conversar com muita gente, trazendo pontos de vista muito interessantes a respeito do agronegócio e a produção brasileira, que para o entendimento da maior parte vai continuar crescendo nesses próximos anos, e não há dúvida sobre isso. A questão é que alguns pontos, como esses que nós já falávamos nessa edição do Agricultura BR, do que valorização da moeda brasileira, diminuindo a rentabilidade das cadeias produtivas aqui no Brasil, é uma situação que vai sendo apontada pela maior parte dos consultores e analistas do país. É o que você vai ver agora nessa entrevista feita com Anderson Galvão, ele que é diretor da Celeris Consultoria e que mostra que a rentabilidade deve cair na medida que o real se valoriza. Anderson, vamos ter na próxima temporada outra grande safra de grãos? Pulga, de fato, o agricultor no Brasil, principalmente o agricultor de grãos, ele vem num momento aí já de quase 10 anos de crescimento contínuo. E esse crescimento, por sua vez, se deve a um fato de que a demanda internacional, tanto para soja quanto para milho, ela é robusta, ela é bastante firme, e isso acaba beneficiando indiretamente praticamente toda a agricultura brasileira. Portanto, a gente entende sim que no 19 e 20 vamos para mais um ano de crescimento na área de soja, crescimento na área de milho, eventualmente até um pouco mais de algodão plantado aí em 19 e 20. Agora, a rentabilidade é que preocupa. Recentemente você comentava isso. Rentabilidade para o produtor rural tende a cair daqui para frente? Esse é um ponto que chama bastante atenção. A gente teve um fenômeno esse ano, uma situação de clima irregular nos Estados Unidos que trouxe algum alento. Porém, o que mais me preocupa para o 19 e 20 é, dado esse quadro de aprovação de reformas no Brasil, melhora do ambiente econômico, melhora do humor político com o país, somado ao fato ainda de saldos bastante expressivos de comércio exterior, sobretudo no agro, a minha maior preocupação hoje é que a gente tem um 19 e 20 com o real se fortalecendo. E real fortalecendo, historicamente, é ruim para a rentabilidade do agricultor brasileiro.
A economista e os economistas, a economista Zeina Latif e outros economistas, avaliando o mercado internacional, vem um encolhimento, vamos dizer assim, do comércio internacional. Isso preocupa para o produtor rural brasileiro? Deve preocupar o produtor rural brasileiro? Sim, todo e qualquer encolhimento da economia é ruim e chama atenção. Porém, a ressalva que eu sempre faço é o seguinte: quando a gente fala de mercado de commodities ou mercado de economia global, nós estamos falando do tudo. Então, quando a gente pensa em encolhimento, eu estou pensando, num primeiro momento, mais no encolhimento do comércio global de produtos industrializados ou commodities industriais. As commodities alimentares, que são predominantes aqui na economia brasileira, exceção talvez ao minério de ferro, essas a gente enxerga ainda algum dinamismo. Portanto, a perspectiva continua, pelo menos do ponto de vista de consumo, independente de alguma preocupação com a economia mundial, favorável para o agronegócio brasileiro. Do ponto de vista de consumo, sim, seja ele externo ou seja ele interno. Do ponto de vista de consumo externo, que eu acho que mais chama atenção e a gente ainda não tem uma leitura muito clara o que é vantajoso e o que é prejudicial desse movimento, é o tema da febre suína africana na China. Isso seguramente tem uma ruptura no processo de produção de proteína animal na China, que pode beneficiar indiretamente a indústria de carne no Brasil, tanto aves quanto suínos, mas também alterar os fluxos de comércio global de soja em grão e farelo de soja. Hoje você participa de um evento que fala de tecnologia da informação. Como pesquisador, homem de análise de campo, tecnologia da informação hoje no campo é bem mais avançada do que nós tínhamos quando você começou as primeiras pesquisas? Olha, considerando que eu estou há mais de 20 anos nesse mercado, hoje é brutal a transformação que a gente vê no campo. Tablets, smartphones, sensores, drones, é brutal a transformação que a tecnologia traz ao campo, no sentido de auxiliar o agricultor, de auxiliar as empresas que trabalham nessas cadeias de valor a ter melhor controle, a ter melhor nível de informação. Obviamente que a gente ainda tem um espaço gigantesco, extraordinário, para maior uso dessas tecnologias, porque ainda muitas das fazendas no Brasil não têm uma cobertura de celular, não tem uma cobertura de internet de banda larga, e não é diferente de outros lugares do mundo. Isso, sem dúvida alguma, é algo que retarda o agricultor brasileiro nas mais diferentes regiões, nas mais diferentes culturas, ter uma taxa de adoção de tecnologias digitais mais rápida, mais profunda do que a gente já está tendo. Isso auxilia muito pesquisadores como você, não? Auxilia bastante, dá muito mais precisão, dá muito mais abrangência ao levantamento de dados e principalmente à interpretação de dados de forma a transformá-los em informação. Entrevista interessante, você pode acompanhar e revê-la acessando o canal do Boi no YouTube ou qualquer uma das nossas mídias sociais. E atenção, pecuária do Brasil! Daqui a pouco, no Agricultura BR, eu falo sobre um assunto extremamente importante que afeta os pecuaristas lá no Mato Grosso. A tributação está sendo elevada. Eu converso daqui a pouco em entrevista com uma das diretoras da Acrimate, Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso. Você vai entender um pouco o que está acontecendo daqui a pouco no Agricultura BR, que vai falar sobre café também. Eu volto já. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é café. E quando falamos de café aqui, queremos ter a opinião, nós trazemos aqui para o cafeicultor brasileiro, para o produtor rural do país, uma das maiores autoridades que traz aí informações diárias a respeito deste mercado. Por isso agora vamos conversar com o Eduardo Carvalhais, ele que é do escritório Carvalhais, o mais tradicional do país, quase 100 anos trabalhando com exportação de café. E ele fala agora, vamos começar fazendo uma pergunta para ele, sobre a exportação de café solúvel que aumentou. Eduardo, como é que está essa situação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. As exportações brasileiras de café solúvel vêm subindo, isso é decorrência do aumento da safra passada do Brasil de café, tanto de solúvel como de arábica, e também da boa aceitação que nossos cafés estão tendo lá fora. Desmente aquele fato que diziam que nós íamos perder mercado com a subida de preço que nós tivemos há 2 anos atrás na matéria-prima, no preço do conilon. A tendência é de continuar crescendo, porque o consumo de café agora cresce mais na Ásia,
E todo o país que não que começa a tomar café, os novos consumidores, normalmente começam pelo solúvel. O solúvel, todo o povo que tem o hábito cultural de tomar chá, prefere pegar o solúvel jovem e misturar na água, não precisa de nenhum equipamento para auxiliar na tomar os primeiros cafés. Depois disso, eles vão aprendendo e vão passando para outros tipos de café. Nós brincamos há muito tempo aqui no escritório Carvalhais que o solúvel é o nosso fuzileiro naval, ele desembarca na frente. É um bom sinal e nós achamos que esse consumo deve continuar crescendo no mundo. Como é que está a comercialização do café neste momento, Eduardo? Infelizmente, a safra atual do Brasil está se mostrando menor e pior do que nós esperávamos antes. As diversas floradas que nós tivemos no semestre passado, devido a chuvas e calor fora de hora, fizeram com que essa safra atual nossa ficasse desigual. Por fim, nós também, com o calor excessivo no verão, adiantou a maturação dos cafés, eles ficaram maduros e começaram a cair no chão mais cedo das primeiras floradas, e os produtores brasileiros tiveram que antecipar o início da colheita de café. Essa antecipação ainda pegou chuvas nos cafezais, essas chuvas derrubaram os cafés melhores, os cerejas, para se fazer o cereja descascado. Então, a essa altura, nós estamos em julho, no final de julho, já se nota, primeiro, que a safra é menor do que nós esperávamos e, principalmente, que ela é de pior qualidade. Nós vamos ter menos cafés naturais finos e menos cerejas descascados para fazer os embarques brasileiros. E teremos mais no mercado cafés com xícaras guiadas e rio varrições. Esses cafés caíram no chão, são de pior qualidade. Também preocupa o produtor brasileiro que nós estamos em julho, já 2 eventos começaram a prejudicar a próxima safra, que será de ciclo cheio. Primeiro foi o frio, aquela geada de capote, que acaba prejudicando os cafezais. Foi uma geada grande, começou no Paraná, pegou os cafezais do Paraná, do estado de São Paulo, do sul de Minas, do Cerrado de Minas, e foi encostar até nos cafezais na fronteira de Minas com o Espírito Santo. Isso vai ter alguma consequência para a próxima safra. Também, depois disso, nós acabamos tendo uma chuva novamente fora de hora, agora em julho, que fez eclodir a primeira florada totalmente fora de hora, essa primeira florada para a safra que vem. Uma parte dessas flores não vão ligar, não vão virar frutos, e os que virarem frutos vão amadurecer muito cedo e vão cair no chão também. Já é mais um problema para a próxima safra brasileira de café. Tudo isso tem feito o cafeicultor brasileiro se retrair. Ele está vendo que o café que entra no armazém dele agora é de pior qualidade e é menos. Ele vê os problemas que ele já teve para a safra que vem e ele não quer vender nos preços atuais. Acha que são muito baixos e que não refletem a realidade. Com isso, ele vende pouco, vende o mínimo necessário para pagar os custos mais próximos e aguarda uma reação do mercado. O hemisfério norte, que é o grande consumidor de café no mundo, está em férias de verão no momento, inclusive os traders, então a atividade de compra de café no momento lá fora é menor. Essa atividade só tende a crescer no final de agosto, quando acabam as férias de verão no hemisfério norte. Bom, por aqui o Agricultura BR está trazendo também, Eduardo, estava olhando agora há pouco, e o café arábica negociado em Nova York, ele vinha recuando aí 0,25 nesta quarta-feira. Mas os últimos dias têm apresentado elevação, recuperação para os valores. Qual que é a tendência que o senhor acredita para os preços praticados para o café arábica lá em Nova York? O café, como café, vive a melhor fase da sua história, da sua longa história. O consumo de café cresce, a qualidade de café melhorou, os jovens estão tomando café no mundo todo, a Ásia está se tornando um consumidor de café muito importante, agora a China que começa a crescer o consumo, na Índia o consumo está crescendo, na Coreia do Sul também esse consumo está crescendo, então a fase do café é muito boa. Inclusive o consumo interno brasileiro vem crescendo com força. O que não está bom, a crise que existe, é no preço do café verde. A crise existe para o cafeicultor, que acaba absorvendo toda essa pressão sobre as cotações de Nova York. Ele não consegue repassar para a indústria de fertilizantes defensivos a queda no preço da matéria-prima, ou seja, do café que ele vende. Então, quem acaba absorvendo essa queda dos preços internacionais é o cafeicultor. Ele não está nem um pouco contente com isso. O ano passado, além disso, ele viu o crescimento do preço do fertilizante e do defensivo agrícolas, que são importados, o dólar subiu,
né? A energia elétrica subiu e os combustíveis subiram. Então, ele teve um forte acréscimo nos custos de produção e uma queda no preço de venda. Então, a crise existe sim, mas é para o cafeicultor, para aquele que produz café. Carvalhais, com isso que você está dizendo, né, o preço pago ao produtor não melhorou, né? Nós tivemos uma subida nos preços na véspera da chegada dessa frente fria. O café subiu até $1,10, depois a pressão especuladora em Nova York derrubou de novo esse preço. Nós tivemos a semana passada toda com baixas na Bolsa de Nova York e o mercado interno, o mercado físico brasileiro, bastante parado, porque o produtor se recusa a vender nos preços oferecidos pelos exportadores. Hoje, essa semana tende a continuar esse sobe e desce em Nova York, mas os preços atuais não são bons para o cafeicultor. Nós estamos imaginando que no final das férias no hemisfério norte, com a volta dos traders da Europa e nos Estados Unidos, eles começarem a se preparar para o inverno deles, quando o consumo cresça, que esses preços possam vir a melhorar. Mas, no momento, os preços não são bons não para o cafeicultor brasileiro. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação mais uma vez, um grande abraço ao senhor. Ali a gente estava ouvindo o Eduardo falar a respeito dos preços pagos aos produtores, a gente sempre escuta lá o navio chegando, sirene de navio. O escritório Carvalhais é dentro ali na região do Porto de Santos e ali trazendo informações importantes sobre esses embarques, sobre as exportações brasileiras. Vamos saber como é que está o café arábica, então, agora negociado. Eu falava que vinha recuando um pouco. Vamos saber se esse recuo continua. Está recuando, está entre 0,15 até 0,25. Setembro vai agora para 99 centes mais 25 a libra-peso. Dezembro, $1, 2 centes mais 90 libra-peso. Março, $1, 6 centes mais 65 a libra-peso. Maio, $1, 8 centes mais 95 a libra-peso. São os negócios que temos agora com café arábica lá na Bolsa de Nova York, plataforma ST Futures, é onde mais se negocia café no mundo. E o café que se negocia lá é o arábica. Vamos saber agora como é que está o café robusta. Café robusta é referência para o Conilon no Brasil. Espírito Santo, então, atenção, lá vem robusta aqui em Londres, vem com queda, que é caindo bastante, até com queda de 1,41% até 1,72%. Setembro, $1.331 a tonelada. Novembro, 1.359. Janeiro, $1.387. Março, $1.415. Efeito aí da safra vietnamita. A Agricultura BR fala agora sobre uma situação extremamente importante e preocupante para o pecuarista no estado do Mato Grosso. Olha só, lá no Mato Grosso havia uma proposta do governo do estado aumentando a tributação sobre carne bovina, tanto para a comercialização interna, estadual, quanto interestadual. Chegava até 7% essa tributação. As taxas, elas estavam entre 1,5% até 2,5%, agora elas sobem. Elas não sobem de acordo com o que o governo queria. A Acrimate, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, discutiu bastante isso, tentou não deixar subir. A discussão foi para a Assembleia Legislativa, não foi o que a Acrimate queria, mas pelo menos não subiu tanto assim. Sobre este assunto, converso agora com Daniela Bueno, diretora executiva da Acrimate, que fala sobre este assunto. Daniela, em relação ao que foi apresentado hoje, o que nós temos em relação ao ocorrido sobre essa nova tributação no estado do Mato Grosso? Boa tarde. Bom, esse foi um projeto de lei encaminhado pelo Executivo do Estado, pelo governador Mauro Mendes, à Assembleia Legislativa aproximadamente um mês atrás. Nós acompanhamos desde da primeira minuta, essa que foi votada não foi a minuta original. A original realmente inviabilizaria o comércio de carne, tanto interno, quanto diminuiria bastante a nossa competitividade quanto mercado externo. A princípio, essa primeira minuta era de 7%, eles queriam sobretaxar com ICMS a carne
que é comercializada dentro do estado do Mato Grosso, e 3% a carne que sai, que hoje é 90%, né? Hoje a gente já tinha esse ICMS de 2,5%. Nós, quanto associação, nós tentamos acordo e demonstrar ao governador e toda a sua equipe econômica o quanto isso impactaria no negócio. É claro, historicamente, a gente sabe, apesar desse ICMS ser colocado diretamente no produto final, que é na carne, a indústria nunca paga essa conta sozinha. Então, certamente, ela vai repassar esses custos, tanto na diminuição do valor da arroba, que em Mato Grosso já é uma das menores do país, quanto também para as gôndolas, né? Para os supermercadistas, que teriam também que aumentar esse preço nas gôndolas. Então, a gente conseguiu, junto à equipe econômica, um pequeno avanço. Ele diminuiu de 7% para 3%. No entanto, ainda assim, o impacto seria de 79 milhões a mais na cadeia. A gente já foi taxado no começo, nos primeiros 3 meses, ele já colocou o FETAB 2, que é um fundo obrigatório, toda vez que a gente faz o abate tem que pagar, e já tinha incrementado 30 milhões de reais nos cofres do governo. Então, isso para nós não era um número aceitável, mas esgotou completamente as discussões junto ao Executivo. Então, nós partimos para tentar o convencimento da Comissão de Agricultura dentro da Assembleia Legislativa. E lá, sim, a gente teve uma abertura maior, conseguimos demonstrar os números para os deputados e conseguimos que eles colocassem um substitutivo. Na verdade, o nosso pedido é que ficasse no máximo 1,75 na carne comercializada dentro do estado de Mato Grosso e se mantivesse os 2,5 na saída. Isso incrementaria os cofres públicos 22 milhões de reais. No entanto, pelas tratativas entre eles, não conseguiu alcançar esses patamares, mas ainda assim eles apresentaram um substitutivo no valor de 2% para a carne comercializada dentro do estado do Mato Grosso e de 2,65% da carne que sai. E isso dá um incremento de 37 milhões de reais. Então, somados mais uns 30 milhões, só a cadeia da carne esse ano vai incrementar os cofres públicos mais de 60 milhões de reais. E assim foi a votação, foi por quase unanimidade, e agora a gente está aguardando que o prazo se encerra, se eu não me engano, hoje, para o governador sancionar. Daniela, como que a Crimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, avalia essas novas taxas de tributação sobre a carne bovina? Na verdade, a gente conseguiu um avanço muito grande dentro da Assembleia, né? Não foram eles que fizeram o projeto de lei, foi um projeto encaminhado pelo Executivo, pelo governador do estado do Mato Grosso. E graças, na verdade, ao convencimento que nós conseguimos junto aos deputados, é que se alcançou esses patamares. No entanto, a nossa avaliação é péssima, porque o setor já não atravessa a melhor fase possível, né? A pecuária já trabalha com uma margem de lucro muito apertada, né? A gente vinha investindo em melhoramento genético, em reforma de pastagem, em diminuição da utilização de pastagem e o aumento do rebanho. Os nossos pecuaristas, nós temos 104 mil pecuaristas dentro do estado do Mato Grosso. Desses 104, 82% eles têm somente de 0 a 249 cabeças. Então, a maioria esmagadora dos pecuaristas do estado são pequenos produtores, né? Que qualquer R$1, R$2, R$3 a menos na arroba impacta diretamente no seu negócio, porque ele já tem custos muito elevados. Então, a gente realmente lamenta bastante que o governo do estado não tenha esse olhar mais carinhoso e caridoso em se tratando de pecuária. Agradeço você, Daniela, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. A Daniela destacando essas novas alíquotas sobre a comercialização de carne bovina no estado do Mato Grosso, tanto interno quanto interestadual, elevação nessas taxas no Mato Grosso, e é uma situação que, claro, que preocupa toda a cadeia produtiva.
A seguir, no Agricultura BR, eu falo sobre esse grande evento, o terceiro Fórum da Agricultura Sustentável. Você tem todos os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E o Agricultura BR traz em destaque agora o terceiro Fórum da Agricultura Sustentável. Acontece na próxima semana, entre os dias 5 e 7. Está aqui na tela comigo. Veja só que você tem um grande evento. Você que trabalha com esse tipo de agricultura ou que pretende começar, veja aqui na tela comigo. Pode colocar em tela cheia. Na próxima semana, entre os dias 5 e 7, terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável vai acontecer em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas no www.grupoagrisustentável.com.br. Então, www.grupoagrisustentável.com.br. Faça sua inscrição. Daqui a pouco eu converso com o coordenador do Grupo de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, que fala sobre a produção da agricultura sustentável e também do terceiro Fórum Brasileiro. Eu trago agora um destaque muito importante. Eu estou falando a respeito de agricultura sustentável, de produção, e você vai saber um pouco agora a respeito de como que isso funciona e também como que deve ser esse terceiro Fórum da Agricultura Sustentável no Brasil, um grande evento que acontece na próxima semana em Campo Grande. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com o Rogério Vian, ele que é coordenador do Grupo de Agricultura Sustentável e conversa conosco sobre o assunto. Rogério, antes de começar a falar do evento, eu quero saber como é que é essa produção, o que significa essa produção no Brasil da agricultura sustentável, os resultados dela, como que ela pode ser definida. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar falando com vocês aí, parceiros nossos do Canal do Boi. Então, a agricultura sustentável a gente define geralmente em 3 pilares principais, né? Que seria o uso de remineralizadores, né? O uso de pó de rocha, o uso de mix de plantas de cobertura e o uso intensivo de biológicos, né? De preferência produzidos on-farm. Então, esse é o tripé que a gente utiliza aí, principal, para estar fazendo essa agricultura sustentável. A gente só chama de agricultura sustentável, fala que é agricultura sustentável, até para provocação, porque é feito isso no Brasil inteiro, em pequena escala ou grande escala, ou às vezes uma parte dessa agricultura é feita. O que a gente fez foi tentar ligar os pontos, né? Então é isso que a gente fez, tentar fazer uma coisa que ficasse um conjunto, um sistema, né? Isso é feito isoladamente em muitos casos no Brasil, né? Então a gente resolveu pôr o nome disso de agricultura sustentável, que é um nome bem genérico, mas para que a gente consiga colocar ferramentas desse sistema. Então são ferramentas que a gente utiliza: controle biológico, o MIP, né, propriamente dito, né, realmente feito na prática, a questão dos pós de rochas, né, que está bem difundido no Brasil já também, regionalização, né, desse tipo de material, e a questão, inclusive, dos mix de plantas de cobertura, né, que isso é bem difundido no Brasil também. Então, o que a gente fez foi tentar criar um sistema para que a gente coloque essas ferramentas e que eles sejam disponíveis para os produtores em todas as regiões do Brasil. É isso que a gente faz. A gente está tentando fazer um sistema que o produtor tenha mais domínio, que a gente dê empoderamento ao agricultor para que ele realmente possa utilizar ferramentas que estão ao alcance dele. E não do jeito que é feito hoje, na maioria da agricultura hoje, que são com os insumos importados, né? A gente quer que essa agricultura seja feita com recursos regionais. Rogério, o modelo da agricultura sustentável, ele consegue trazer os mesmos resultados que uma agricultura tradicional? Como que funciona esse modelo exatamente, Rogério? Então, isso a gente está medindo aí nos últimos anos. Eu, por exemplo, já uso pó de rochas há 7 anos, né? Mas eu já comecei a usar bactérias uso tratamento de semente com bactérias há 12 anos. Então, a gente tem vários modelos no Brasil e várias pessoas começando, pessoas que já estão há mais tempo, pessoas que estão usando uma parte só desse modelo de agricultura sustentável, né? O que a gente tem visto nos produtores que estão usando o sistema há mais tempo, que ainda não está 100% estabilizado, não está 100% com todas as ferramentas dentro do modelo, que a produtividade está se mantendo, ficando às vezes um pouco abaixo, mas no caso a maioria se mantendo até aumentando, e com relação ao custo, o custo é muito menor.
a gente tem conseguido uma redução aí de 30% nos custos de produção, que isso que, na verdade, está atraindo os produtores. O agricultor está vindo para esse modelo, principalmente pela questão da sustentabilidade econômica, né? Que hoje o custo está muito alto hoje. Hoje é o principal problema da agricultura, é o custo, né? A gente está altíssimo o custo de produção. Então, os produtores estão sendo seduzidos, estão entrando no sistema, principalmente pelo custo. E a gente demonstra isso com um sistema bem estabelecido que você pode diminuir no mínimo 30% do seu custo de produção. Bom, e na próxima semana nós temos o terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Rogério, o que nós vamos ter? Como é que vai funcionar essa terceira edição? Então, esse ano a principal novidade em relação aos outros eventos, que a gente realizou já 2 eventos em Goiânia, dois fóruns brasileiros em Goiânia, agora vai ser o terceiro em Campo Grande, e a principal diferença desse ano vai ser o pré-fórum. O que a gente vai abordar nesse pré-fórum? Porque a gente tinha muita reclamação, assim, crítica do pessoal, falando assim, mas tem muita gente que está vindo aqui pela primeira vez, né? A gente não sabe nada do sistema. Então, o que a gente está fazendo nesse evento? A gente está começando no dia 5 à tarde, já a partir de 1h da tarde, a gente vai começar um pré-fórum. O que esse pré-fórum vai falar? Vai contar tudo o que a gente já está fazendo, e vai ser feito por quem? Por consultores e produtores, agricultores. Então, vai falar de pó de rocha, vai falar de planta de cobertura e vai falar de multiplicação de micro-organismos on-farm. Essa é a grande novidade desse ano. Muitos produtores que vêm, todo ano, vem muitos produtores que estão vindo pela primeira vez no evento. Então, isso aí vai ser feito a tarde toda, antes da abertura, vai ser feito isso. Pra você ter uma ideia, nós estamos com mais de 300 inscritos já nesse modelo de pré-fórum, para poder as pessoas já entrar no fórum já com uma boa abordagem, já sabendo o que vai ser falado no fórum. Fazendo isso no pré-fórum, durante a abertura, daí no dia 6, daí, vai ter abertura no dia 5, já com as autoridades, vai ter aí ministros aí, vai ter bastante gente, o presidente da ProSoja, inclusive Brasil, o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, a gente vai ter bastante autoridade aí na abertura, a fala deles, a fala nossa do presidente, e aí no dia 6, sim, a gente começa realmente daí a fundo, vão ser 2 dias bastante exaustivos, de bastante palestras, e vai ter momentos que a gente vai estar pesquisadores falando, vai ter momentos que nós próprios do GAS vamos estar falando sobre o modelo que a gente está praticando. A primeira palestra vai ser com o Carlos Cruciol, né, que hoje é a maior especialista hoje em pó de rocha no uso na cana-de-açúcar, né, em São Paulo, e depois a gente vai desenvolvendo durante o dia, vai ter abordagem sobre sementes, como produzir sementes, como que a gente vai fazer nesse novo sistema para produzir uma semente melhor para esse modelo de sistema, melhoramento genético, né? Aí a gente vai abordar homeopatia, a gente vai abordar plantas de cobertura, a gente vai estar o Zecão aí falando sobre um manejo que ele faz nas propriedades dele aí, em grandes áreas aí com mix de plantas de cobertura. Nós vamos ter a Karen Primavera também, que é a filha da Ana Primavera também, falando sobre qualidade dos alimentos e relacionados à saúde, né? Uma abordagem que a gente gosta muito de usar, a questão nutricional, né, dos alimentos. Outra questão que a gente vai abordar durante o fórum vai ser a questão da comercialização, como mudar esse paradigma da comercialização, sair desse modelo de commodity, né? Como que a gente vai ter o caso da Coren, né, que vai falar do modelo dela, e a gente vai estar abordando isso, de como a gente sair desse modelo atual de comercialização para um modelo diferente, né, do que a gente pode fazer com esses produtos sustentáveis. Então a gente vai abordar diversos temas aí, mas ficando sempre dentro desse tripé, com ferramentas que estão entrando hoje dentro desse modelo, né? Que é o caso da homeopatia, né? Que é muito praticada hoje na agricultura sustentável hoje também. Então, a gente vai abordar o máximo de assuntos possíveis em 2 dias, que é muito difícil, mas que para poder o produtor abrir a cabeça. A gente faz muito esse modelo de fórum para que a gente capte pessoas e para que a gente coloque essa visão de agricultura sustentável para as pessoas correrem atrás. A gente levanta a bola para os produtores correr atrás. Outra questão que é muito importante, sempre que a gente aborda nos fóruns, que a gente não é contra nada. A gente é a favor de todo tipo de agricultura. O que a gente quer fazer? Diminuir custo, diminuir o uso de agroquímicos e aumentar a rentabilidade do produtor. Essa é a ideia e é isso que a gente vai tentar passar nesses 3 dias de fórum.
Tá certo, Rogério Vião, um grande abraço a você. Olha, terceiro Fórum da Agricultura Brasileira Sustentável, terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, é na próxima semana, dos dias 5 a 7 de agosto, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, parceria do Canal do Boi, cobertura completa por aqui. E olha, vou encerrando minha participação agora, essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 17h20 na terceira edição, porque você já sabe, este Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!